Olá, seja bem-vindo ao canal. E hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! Obras de fé, não milagres. Palestra realizada em 22 de janeiro de 1965. Neville Goddard. Um milagre é o nome dado por aqueles que não têm fé às obras da fé. Portanto, a questão importante não é se Jesus fez milagres na Galileia, mas ele está milagrosamente presente, milagrosamente potente agora. A resposta que damos à segunda pergunta é a única resposta importante, na verdade. Se não pudermos dar à segunda pergunta um sim confiante e adorador, não importa realmente o que digamos da primeira. Ele está presente e é potente agora. Eu lhe digo que ele é, mas você deve descobrir quem ele é e confiar nele implicitamente. Bem, voltemos ao capítulo 25 do livro de Gênesis, pois tudo isso é revelação. Nos é dito neste capítulo que dois estavam lutando juntos dentro do útero de Rebeca e ela se perguntou por quê, se é assim, por que eu vivo? Versículo 22. Então ela buscou ao Senhor para perguntar ao Senhor por que isso deveria acontecer. E ele disse a ela: Duas nações estão dentro do teu ventre, e dois povos nascidos de ti serão divididos, um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E então eles saíram, o primeiro todo peludo, eles o chamavam de Esaú. Depois veio o segundo, um rapaz calvo, e chamaram-lhe Jacó, versículos 23 a 26. Quando você lê a história, pode pensar que uma mulher teve gêmeos, dois meninos que nasceram. Isto é verdade para toda criança nascida de mulher. Você tem um irmão gêmeo mortal. Jacó é o primeiro nome dado a ele, a descendência do filho prometido chamado Isaque. Pois o verdadeiro você descende de Isaque, o filho da promessa. Esta vestimenta exterior é Esaú, o irmão imortal é minha própria imaginação humana maravilhosa. Você não pode vê-lo. Você só vê o mortal Neville. Você não vê o ser imortal que está se expressando através desse ser mortal. Então este é Esaú. Sob algum microscópio é todo o cabelo, assim como Esaú. Alguns homens não precisam de microscópio, mas é todo o cabelo. O ser que é chamado de o rapaz de pele lisa, você nunca o vê, pois ele é Jacó, o protótipo daquele que falamos no Novo Testamento como Jesus Cristo. Seu nome é Eu Sou, em ação, é tudo imaginação. Então agora, há duas almas dentro do meu peito. Um ao céu aspira e um à terra se apega. Aqui, a batalha continua dentro de nós. Estou olhando o mundo através dos meus sentidos e aceito como fato o que eles ditam e o que a razão permite. Mas há alguém dentro de mim que é um milagreiro se eu apenas o exercitasse e o deixasse falar. Se eu pudesse confiar nele implicitamente e saber que ele está tão presente agora quanto estava na Galileia há 2000 anos, que o próprio Deus se tornou eu para que eu possa me tornar Deus. Esta é a batalha dentro de mim, a batalha entre o homem exterior dos sentidos e o homem interior da imaginação. Então chegará o dia, não haverá dois, haverá apenas um, como nos disse no capítulo 2 do livro de Efésios, versículos 14 e 15. Ele criará dentro de si um novo homem no lugar dos dois e porá fim à hostilidade. Isso acontece da maneira mais milagrosa. Acontece com um relâmpago vindo do nada, dividindo o homem em dois, do topo de sua cabeça até a base de sua espinha, e então na base de sua espinha ele vê uma luz dourada e líquida. É ouro derretido, e ele sabe que é ele mesmo, e se funde com ele enquanto olha para ele. Ele sobe esta coluna vertebral de sua direita até o céu. Agora, a palavra traduzida nações na passagem que citei,
duas nações estão em seu ventre. A palavra nações é goim em hebraico. Um gentio é um goim, um estrangeiro, um estranho. Mas, em essência, significa que sua espinha dorsal está dividida em duas. Se você tem uma boa concordância, uma concordância bíblica, procure a palavra goim. De fato, a palavra nações, e aqui está dividida, cada pequeno segmento dos 32 ossos inteiros, de cima para baixo, está dividido, na base, este ouro fundido. E então pense em termos de um escultor fazendo uma bela imagem. Ele trabalha de dentro. Quando ele completa o que ele quer, então ele o cobre com argila, e então ele despeja seu metal derretido dentro e toma a forma do molde. Quando toma a forma e coagula, então ele tira a parte externa e a descarta. A parte externa é este corpo. Chegará o dia, vou descartá-lo como um Esaú, descartá-lo como um Ismael, mande-o embora. Como nos é dito no último livro do Antigo Testamento, eu odiei Esaú, Jacó eu amei. Malaquias 1, versículos 2 e 3. E estas são as palavras do Senhor. Você não pensaria que o Deus de amor odiaria, mas ele descarta a parte externa. Não tem lugar algum no reino eterno. Então, o homem exterior pode ter um nariz bulboso, uma forma horrível, não tem nada a ver com o trabalho que está acontecendo no interior. Esse interior é tudo o que importa, e quando está acabado aos olhos de Deus, ele se derrama nele. Ele é o ouro derretido, e esse é o sangue de Cristo, e você o vê na base da coluna quando é cortado em dois de cima a baixo. Agora, como eu provo isso? Posso contar minha experiência que acabei de contar, mas além de contar minha experiência, podemos provar a existência de Cristo dentro de nós, provar da maneira mais simples. É assim que eu provo. Diga-me o que você quer, ou apenas me diga o que você quer e deixe-me supor que você tem. Eu simplesmente imagino que você está me dizendo que o tem, em vez de me dizer o que quer, e então acredito na realidade do meu ato imaginário. Eu tento permanecer fiel a essa realidade invisível. Acredito firmemente que foi um ato de Cristo quando imaginei. Então eu tento guiá-lo ao longo dos trilhos, eu diria, do amor. Se é algo que eu gostaria para mim, eu ouviria de bom grado. Se você me pedir para ouvir que alguém está ferido, eu não poderia ouvir. Se você me pedir para ouvir que você tem um emprego remunerado ou que tem uma grande soma de dinheiro, eu poderia ouvir isso por mim mesmo, então eu poderia ouvir por você. Se você me pedir para ouvir que você está casado e feliz, bem, eu estou para que eu possa ouvir isso para você. Se você me pedir para ouvir que alguém está infeliz e através de sua infelicidade você ficaria feliz, eu não poderia ouvir isso. Então eu simplesmente a guiarei pelo amor. Toda vez que imagino algo e sinto que é com amor, estou exercitando sabiamente esse homem interior. Então vai funcionar. Bem, experimente. Tudo o que posso dizer a qualquer um basta experimentá-lo. Um amigo meu me contou esta noite, mas não tive tempo de ouvir toda a história. Ele é um professor. Outro professor da mesma escola pegou meu livro Imaginação Desperta, e pegou o capítulo Revisão, e depois de revisá-lo em sua própria mente, como aplicá-lo, ele pegou uma turma de 30 e fez com que começassem com uma história desagradável, e cada aluno revisou e praticou em nossas escolas a arte da revisão. Bem, isso é exercitar Jacó, isso é poder absoluto. Chegará o dia em que o nome de Jacó será mudado para Israel. Então chegará o dia, você avançará no tempo, um homem segundo o meu coração, e então você alcança o estado chamado Jesus Cristo, e então, esse homem nascerá de cima. Tudo o que eu lhe disse, estou falando por experiência própria. Não estou especulando, não estou teorizando, tudo isso é verdade. Portanto, há dois dentro de nós até o fim quando ele derruba o muro que nos separa,
esse muro de conflito, e faz dentro de si um novo homem no lugar de dois. Esse novo homem é Jesus Cristo. Então eu te digo, no final você e eu somos um. Só existe um Jesus Cristo. Não há bilhões dele, bilhões de gotas de sangue de Jesus Cristo, mas cada gota de sangue é ele mesmo. Então, quando você o vê na base da coluna, você é ele. E então vêm as revelações, uma após a outra, e aquele que o chamou de Pai, chama você de Pai. Você não é então Jesus Cristo. Se seu próprio filho, e você pode ficar chocado ao saber que ele teve um filho, mas ele não pode ser pai a menos que haja uma criança. Mostre-me o Pai e ficarei satisfeito. Estou há tanto tempo com você e ainda não me conhece, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Como então você pode dizer, mostra-nos o Pai? João 14, versículo 8. Então, se eu sou pai, não posso ser pai e não ter filho. Essa é a coisa mais chocante para os padres com quem falei, e os ministros com quem falei, e os rabinos. Enquanto eu atravesso o país eu os encontro. Se estou em um painel na TV com eles, essa questão sempre é levantada e eles sempre ficam chocados quando digo que Jesus Cristo é Pai. E como pai você não pode ser pai a menos que haja um filho. Eu posso chamar todos os padres do mundo de padre, e eles são todos celibatários, tu não há criança. Onde está o pai? Deve haver uma criança se houver um pai. Então, quando você me vê, você vê o pai. Então quem é o filho? E então ele conta a história. A história que ele conta, todos vocês já leram e ouviram de meus lábios várias vezes, a história de Davi. Pois no Salmo 2 diz, Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. Isso é dito de Davi. E quem falou as palavras? Disse que o Senhor falou as palavras. E assim, ele disse, o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? E todos os rabinos responderiam, ora, naturalmente, o filho de Davi, pois está prometido que ele viria de Davi. Então ele respondeu, por que então Davi, no Espírito, o chamou de Senhor? Mateus 22, versículo 42. A palavra é Adonai, uma palavra usada por todos os filhos de seu pai. Todos se referiam a seu pai como meu Senhor, é isso que a palavra Adonai significa, meu Senhor. Se ele o chama de Senhor, como ele pode ser seu filho? E ninguém lhe fez mais perguntas depois disso. Em primeiro lugar, eles não perguntaram isso, ele trouxe à tona. Ele está tentando revelar o grande mistério do ser, ele descobriu que era Deus Pai, porque se ele é Deus Pai, ele tem que ser o pai do Filho unigênito de Deus, que é Davi. Então Davi no Espírito vem e o chama de Senhor. Eu profetizo para cada um de vocês, vocês terão essa experiência. Quando você tem essa experiência e conhece alguém neste mundo, não pode conhecer outro. O muro foi todo derrubado, não há hostilidade, pois todos são pais daquele Filho unigênito de Deus. Portanto, então você conhece a paternidade de Deus e então a fraternidade do homem. Somos todos um, cada um de nós igual, nenhum maior que, porque somos todos o mesmo ser, todos Deus. Todo esse culto às personalidades heróicas desaparece. Você não se importa com o que o homem jogou neste mundo. Você desempenhou todos os papéis, mas em sua infinita misericórdia ele escondeu de você seu passado. É um plano. Que ninguém lhe diga que isso não é um plano. Como planejei, assim será, como propus, assim será. Isaías 14, versículo 24. E, minha raiva, disse ele, não voltará até que tenha executado e realizado os propósitos de minha mente. Nos últimos dias você o entenderá perfeitamente. Jeremias 23, versículo 20. Então você e eu somos colocados nas fornalhas da aflição,
desempenhando todos os papéis do mundo, enquanto ele forma sua imagem dentro de nós. Quando está completamente formado, ele derrama o ouro derretido sendo seu próprio sangue, e toma a forma daquela imagem produzida pelas vidas que vivemos. Ninguém pode derramar até que a imagem seja perfeita, e você forma essa imagem pela vida que você viveu. Não em 70 anos, do berço ao túmulo, você está aqui há muito, muito tempo. Agora, eles lhe disseram, aquele a quem você ama está doente. Ele lhes disse claramente, Lázaro está morto, e então ele restaurou Lázaro à vida. João 11, versículo 14. Quem é Lázaro? Posso te dizer, você é. Ele te ama, é por isso que ele se tornou você. Então você vai morrer, todo mundo morre, mas você não morre de verdade, ele restaura você à vida. Você morre aqui para se encontrar automaticamente restaurado à vida, tão solidamente real quanto agora, em uma parte do tempo que está em harmonia com o trabalho a ser feito na imagem dele. É o único propósito para todo o vasto mundo. Não ser conhecido, não ser fabulosamente rico, não ser nada, apenas a imagem de Deus sendo moldada. E quando você sai daqui, você é restaurado à vida automaticamente inserido em uma seção do tempo, não necessariamente 1966, pode ser o ano 3000, pode ser o ano 1000, tudo baseado no trabalho a ser feito naquela imagem. Mas quando estiver feito, naquele exato momento em que estiver feito e nenhum momento antes ou um momento depois, será simplesmente despedaçado, e então a luz dourada derretida é derramada sobre você, e toma a forma eterna. Mas ele gosta e ama isso, chama-se Lázaro em seus olhos, e ele o guarda para sempre, pelos 6000 anos em que o usa. Ele morre e ele o restaura, ele morre novamente e ele o restaura. Ele continua restaurando Lázaro até que finalmente ele mesmo ressuscita. A restauração da vida não é o mesmo que a ressurreição. A ressurreição é o fim desta era. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. O fim da era é quando esta era chega ao fim em relação ao indivíduo, e não restaura mais Lázaro. Então você tem um irmão imortal e ele é conhecido nas Escrituras como Jesus Cristo. Ele não o deixará até que ele derrube o muro de separação, de hostilidade entre você e ele sejam um, não dois. Quando você se torna um com ele, então você tem todas as experiências que são reivindicadas nas Escrituras de Jesus Cristo. Nas Escrituras afirma-se que ele é o Pai. Nas Escrituras, Davi o chama de Pai. Nas Escrituras ele sobe como uma serpente ao céu. Nas Escrituras, o Espírito Santo desce em forma corpórea como uma pomba e o sufoca em afeição. Nas Escrituras ele nasce do alto de uma maneira sobrenatural. Todas essas coisas você experimentará, e tendo-as experimentado, você está sendo mencionado nas Escrituras como Jesus Cristo. Se você falar sobre isso, terá a mesma reação registrada nas Escrituras. Eles dirão, você está blasfemando. Por ser homem conhecemos seus pais, conhecemos seus irmãos, conhecemos suas irmãs e você se atreve a afirmar-se um com Deus. Então, quem tiver experiência, conte-a, mas espere a mesma reação registrada nas Escrituras. Que homem arrogante e blasfemo ele ou ela é, ele ousa afirmar que é um com Cristo, estranha saída no espaço, e eles têm as fotos mais estranhas dele. Você nunca vê uma imagem de Jesus Cristo que se pareça com aquele que possui a imagem, mas é dito no livro de João, a Epístola de João, que quando ele aparecer, seremos como ele. 1 João 3, versículo 2. Você nunca viu uma foto dele que se parecesse vagamente com aquele que segura a foto e a adora. Tem que ser exatamente como você, mas é você levado ao enésimo grau de perfeição. Você nunca viu tamanha majestade, nunca viu tamanha beleza,
tamanha força de caráter em seu rosto como quando vê esse rosto, esse vivo, vivendo você. Você olha para ele e é o seu próprio ser. Não é outro, é você mesmo. Aqui está o herói de bilhões de rostos e, no entanto, somos um ser vestindo todos esses rostos. Sim, você não perderá nenhuma identidade, nem por um momento. Nenhum de nós perderá nossa identidade, e ainda assim somos um com Jesus Cristo, somente Deus, nada além de Deus. Então, no final, você é informado, o Senhor será rei sobre toda a terra, e o seu nome será um e o Senhor um só. Zacarias 14, versículo 9. Apenas um Senhor, e ainda assim você e eu esse Senhor. Você nunca viu tamanha beleza, tamanha força de caráter em seu rosto antes como quando você vê aquele rosto, aquele você vivo, vivo. Você olha para ele e é o seu próprio ser. Não é outro, é você mesmo. Então, até que você realmente tenha a experiência, acredite, Jesus Cristo está presente em você agora. Não olhe para trás nas páginas da história 2000 anos, agora mesmo. O mesmo poder milagroso que operou na Galileia 2000 anos atrás opera agora, de uma maneira muito simples. O que ele fez? Ele simplesmente acreditava em seus atos imaginários. Está feito, disse ele, e vá. A criança está viva. E ele acreditou. Bem, o mesmo poder está em você agora. Se você pudesse agora pensar em qualquer pessoa neste mundo, qualquer amigo, e imaginá-la como você gostaria que ela fosse, e acreditar na realidade de seu próprio ato imaginário. Pois a fé é simplesmente lealdade à realidade invisível, isso é tudo o que é. Permaneço fiel ao que imaginei. Eu imaginei, ainda estou imaginando. Então, se eu imaginei, então está feito, se isso é Cristo em ação. Eu lhes digo que é Cristo em ação. Então nos é dito: você não sabe que Jesus Cristo está em você. A menos que você não passe na prova. 2 Coríntios 13, versículo 5. Espero que você descubra que não falhamos em nosso teste. Pois bem, vamos sentir a mesma confiança de que não falharemos em nosso teste. Você e eu não sabemos nada sobre a forma humana, não somos médicos, mas não preciso ser médico para supor que as coisas estão perfeitas. Eu não poderia enfiar uma faca em seu corpo e fazer qualquer coisa além de feri-lo, mas posso presumir que as coisas estão certas. Então, se houver um cirurgião e você precisar de cirurgia, tudo bem, a mão dele será guiada com base na minha suposição. Deixe usar a faca. Ele é treinado na faca. Deixe usá-la. Não sou dentista, mas poderia assumir um estado perfeito e deixar que o homem perfeito, treinado nesse aspecto da vida, faça o que deve fazer. Mas deixe-me assumir o estado. Tudo o que você deve fazer é acreditar que você é o que você seria e dormir como se fosse verdade. Adormeça esta noite na suposição de que agora você é o homem, que você é a mulher que deseja ser. Se você se atrever a fazê-lo, uma pequena ponte de incidente aparecerá. E você não a concebe conscientemente, ela simplesmente aparece. Você é compelido a atravessar esta pequena série de eventos que vão de onde você está, para onde você assumiu que está. Agora, se nesta mesma noite você se atreve a assumir que este irmão imortal é sua própria maravilhosa imaginação humana e ele é Jesus Cristo, você sabe o que está fazendo. Veja, o caráter se torna destino. No momento em que você se atreve a assumir que sua maravilhosa imaginação humana é Jesus Cristo, você adota esse personagem. Bem, seu destino é automático então, pois você conhece o destino dele, direto para o Pai, um com o Pai. Você não vai evitar os problemas da vida, não, é disso que se trata este mundo. Você não vai evitar nada, mas passará por eles porque conhece o fim. O fim é a ressurreição,
O fim é um com Deus. Mas quem é um com Deus? Jesus Cristo. Então você deve assumir que eu sou Ele, como lhe é dito no Salmo 46, acalme-se e saiba que eu sou Deus, versículo 10. Se você tem medo de fazer, vergonha de fazer, tudo bem, eu não posso te obrigar a fazer, mas vai chegar o dia que você vai ter que fazer. Você será movido de um lugar para outro neste mundo, através do portão da morte, restaurado à vida e através de outras experiências, até que finalmente chegue ao estado em que ousa reivindicar: eu sou Ele. Quando você reivindica, esse é o seu personagem. O que quer que você afirme que é, esse é o seu caráter e o caráter invariavelmente se torna seu destino. O destino de Jesus Cristo é Deus. Então comece hoje à noite. Que ninguém lhe diga para não começar, comece esta noite. Teste com um amigo. Um amigo pode estar agora desempregado e você quer vê-lo ou vê-lo empregado remunerado, apenas assuma que eles estão. Nem mesmo diga a eles que você fez isso. Você não quer recompensa, não custa nada fazer isso. Simplesmente assuma que eles são, e adormeça esta noite na suposição de que eles são. Posso lhe dizer, você receberá as boas notícias. Eles serão empregados e remunerados, e então você terá a satisfação de saber que você enviou uma palavra a caminho e a palavra não poderia retornar para você vazia. Tinha que cumprir o que você enviou. Isaías 55, versículo 11. Então você assumiu e teve que ser assim. E então você saberá quem Jesus Cristo realmente é. Você não vai colocá-lo em todo lugar e olhar para ele de outra maneira. Você saberá que ele anda com você. Ele é você. Ele é sua própria imaginação humana maravilhosa. Esse é Jesus Cristo. Porque ele é a essência do amor, você só exercerá sua imaginação amorosamente em nome de qualquer pessoa neste mundo. Você nunca, sob nenhuma circunstância, exercerá sua imaginação de maneira desamorosa, nunca. Torna-se algo que você não pode fazer, isso é tudo o que há para isso. Nem em sonho você faz isso. Um sonho é suposto ser um estado onde você não tem controle. Você se verá em seus sonhos não fazendo isso de maneira desamorosa, você só fará isso com amor. Então eu lhe digo, estou falando apenas por experiência. Eu sei como essa coisa funciona. Então deixe-me dizer a todos aqui, não vire à esquerda ou à direita para encontrá-lo. Enquanto você entra pelas portas esta noite, ele caminha com você. Ele é seu irmão imortal. Ele está levando a si mesmo e sua parte mortal através de todas as fornalhas até o dia em que se completa dentro dele, e ele faz de dois um novo homem e você e eles são um. Então ele se revela e você é ele, não outro. Bem, como ele se revela? Nas próprias coisas registradas nas Escrituras. Tudo o que se diz dele acontece com você, é assim que ele revela. Ele não derrama algo de repente em você, ele traz à sua presença seu Filho imortal. Você não vê este homem aqui e o Filho imortal ali e você aqui, apenas dois de vocês, o Filho imortal e você. Então ele te chama de Pai, então você sabe quem você é. Até aquele momento você não tinha ideia de que você é Deus Pai. Você se considerava um vermezinho porque teve um começo terreno e sabe que deve ter um fim terreno. Assim, do berço à sepultura é o nosso pequeno período de tempo. Você pensou que, até este momento em que você percebe que você é aquele mencionado nas Escrituras como Jesus Cristo. No entanto, nenhuma perda de identidade, você não muda seu nome. Não há ruptura com o passado, e como não há ruptura com o passado, você hesita em reivindicar. Você não faz nenhuma reivindicação a outro. Você só sabe dentro de si o que aconteceu com você. Você vai em frente e conta sua história para o mundo, conta ou imprime.
Mas de alguma forma você conta para outro, para que esta palavra seja espalhada e todos creiam, e comecem a adotar a atitude de ser Jesus Cristo antes de terem a experiência. Então aqui, de uma forma simples, como contado no livro de Gênesis, foi assim que ele o exerceu. 27, versículo 1. Isaque é cego. Mas estou cego agora para o fato real da realização do seu desejo. Eu o ouvi enquanto você o expressava, mas não o vejo fisicamente diante de mim. Então você expressou e eu ouvi. Então Isaque pode ouvir, mas não pode ver. Isaque é cego. Então ele se vira para o filho, e ele liga e pede que ele vá buscar uma boa carne de veado saborosamente preparada para ele. Jacó veste as roupas exteriores de seu irmão Esaú para enganar o pai a acreditar que ele é Esaú. Ele disse: Eu não posso te ver, meu filho, chegue perto para que eu possa sentir você. A ênfase agora está no sentimento. Então ele se aproxima e sente as mãos peludas e os ombros peludos e sente o cheiro da túnica de seu filho Esaú. Ele disse: Você tem o cheiro do meu filho Esaú, e se sente como Esaú, mas sua voz soa como Jacó. Mas baseado no sentimento, ao invés do som, ele pronuncia a bênção. Você soa como Jacó, mas você se sente como Esaú, e então ele lhe dá a bênção. Esaú volta da caçada e descobre que seu irmão Jacó enganou o pai e tomou a bênção que pertencia a Esaú. Bem, é assim que você faz. Aqui estou eu nesta sala, agora este é o meu Esaú. É tão real, meus sentidos ditam a realidade desta sala. Mas eu gostaria de ser e eu nomeio isso. Eu não vou fazer isso realmente porque eu sei que vou lá, porque eu fiz isso e você vai lá. Então eu diria agora, se eu desejasse estar em São Francisco, eu estaria aqui, sabendo pelos meus sentidos que estou em Los Angeles no Ebel Club. Eu fecharia meus olhos e ficaria cego para isso como Isaac. Eu não veria. Eu me tornei tão cego quanto Isaac. Então eu dependeria do toque. Iria ao Center Francis Hotel ou sentiria o Center Francis Hotel. Eu me sentaria no saguão e sentia aquela mesma cadeira em que me sento diariamente quando estou lá. Eu ia pedir meu correio. Eu ia até o elevador e ligava para o meu andar. Eu passaria por isso pelo toque, eu o sentiria e o tocaria. Eu abri meus olhos mais uma vez e estou de volta aqui. Voltei daquela jornada de 500 milhas para descobrir que estou aqui. Isso foi apenas na minha imaginação, e eu realmente não fui, tudo na minha imaginação. Então as coisas vão acontecer rapidamente e eu terei que fazer minhas mudanças no meu mundo para fazer essa jornada. Isso, novamente, eu falo por experiência própria. Em 1941, lancei meu primeiro livro Sua Fé é Sua Fortuna. Saiu no mês de fevereiro. Houve uma tempestade de neve em Nova York. 12 polegadas de neve. Fui ao meu encontro. Em vez de ter as habituais centenas que sempre tive, saíram cerca de 150, eles não conseguiam atravessar a neve. Quando saí, ainda estava nevando. Então, na minha primeira noite com o meu livro, eu esperava encontrar cerca de 500 pessoas querendo o livro, mas apenas 150 vieram. Eles vieram, eu diria, apenas por simpatia, porque eles realmente tiveram que lutar para chegar lá. Bem, naquela noite, quando fui para minha casa, presumi que estava em Barbados, e na verdade dormi acreditando estar em Barbados. Eu podia ouvir os sons que você ouve apenas em Barbados, os odores que vêm somente quando você está em Barbados, os odores tropicais. Dava para ouvir as folhas de palmeira e de coqueiro nas telhas da casa. Dormi na casa da minha mãe em Barbados. No dia seguinte, quando acordei, a neve estava ainda mais alta, nada de Barbados, ainda estou em Nova York. Mas naquele dia, ou melhor, naquele ano,
Minha esposa e eu fizemos planos para passar férias no Maine e enviamos nossas reservas para ir ao Maine. Então recebi um telegrama da minha família dizendo: "Nós nunca dissemos a você por que a guerra estava acontecendo. Isto é, nós em Barbados estávamos em guerra. O britânico estava em guerra e então eles disseram: por que dizer a você para perturbá-lo? Mas a mãe está desesperadamente doente. E agora é terminal. Não há possibilidade de qualquer mudança na mãe. E se for possível você vir, venha." Eles não podiam me enviar um níquel porque a libra estava congelada. Eles não podiam transferir dólares, então eles não podiam tirar $1 para me enviar. Então eles não sabiam em que condições eu estava financeiramente, se eu poderia vir ou não, se meu negócio permitisse. Mas mandaram um telegrama dizendo: "Este é o estado terminal da mãe, e se você pode vir, venha." Minha esposa e eu partimos na noite seguinte em um navio americano que estava partindo à meia-noite para Barbados. Era a velha Argentina. Fui para casa e lá dormi no mesmo quarto em que havia dormido em fevereiro. Não tinha a menor ideia de ir a Barbados, mas dormi em Barbados no mês de fevereiro, e fisicamente estive lá no mês de agosto. Uma ponte de incidentes apareceu. Tive que passar por aquela série de acontecimentos que me levaram a dormir na casa da minha mãe em Barbados. Então, 3 semanas depois, voltamos, e 2 semanas depois, mamãe fechou os olhos para essa idade, esse mundo. Então eu lhe digo: não faça isso levianamente, pois você terá que ir. Então ele disse nesta história: aproxime-se, meu filho, para que eu possa sentir você. Você soa como Jacó, mas você se sente como Esaú e cheira como Esaú, então chegue mais perto. E foi tão real para ele que ele pronunciou a bênção. Que bênção! O fato. Ele deu a realidade, deu-lhe o direito de nascer neste mundo. Essa é a bênção. Então você pode sentar aqui fisicamente, fechar os olhos para o fato, e então assumir que você está em outro lugar e sentir a realidade desse outro lugar, e dar a ele o direito de nascer. Você pode fazer isso com qualquer coisa neste mundo. Agora, isso está exercitando o Jacó dentro de você, que é o protótipo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é sua própria imaginação humana maravilhosa. Você não saberá realmente que ele é Jesus Cristo até o dia em que Davi entrar em seu mundo, pois isso o marca. A partir de então você sabe quem ele é, até então você realmente não sabe. Você terá ouvido isso de mim e lido sobre isso nas poucas coisas que escrevi, mas você não saberá realmente que é Jesus Cristo até que Davi apareça e o chame de Pai. Pois ele chama Jesus Cristo de Pai, e ele não pode ter 2 pais, ele só pode ter um. Então ele chama Jesus Cristo, Pai, Adonai. Portanto, comece a exercitá-lo com amor e faça-o em nome de todos neste mundo. Não lhe custa nada sentar-se em silêncio por um momento e exercitar sua imaginação amorosamente, em nome de outro. Pegue qualquer pessoa neste mundo, e simplesmente faça isso, e sinta a emoção da realização quando ouvir pela videira que funcionou, para saber que o poder maravilhoso reside em você. Agora vamos entrar no silêncio e fazer o papel de Isaac, Jacó e Esaú. Deixe Esaú ir caçar e você traz seu Jacó vestido com as peles da realidade, e o torna real ao tocá-lo.